Olá, seja bem-vindo. Hoje nós continuamos a estudar sobre a política monetária. Com base nessa equação de oferta de moeda, nós podemos representar a curva de oferta de moeda. Assim, nós temos que a oferta de moeda S, M0, é uma função positiva da taxa de juros, sendo que a posição dessa curva depende dos valores da base monetária, da taxa de depósito compulsório e da taxa do redesconto de liquidez, uma vez que nós vimos que M1 é igual à base monetária dividido por 1 menos D, 1 menos R, em que R depende de R, R3 e RD. Assim, o governo pode interferir nessa curva de oferta de moeda, deslocando para a direita numa política monetária expansionista, que pode ocorrer quando nós tivermos um aumento da base monetária, uma diminuição de R3, que está relacionado aos depósitos compulsórios dos bancos comerciais, e RD, que é a taxa de redesconto de liquidez cobrada pelo Banco Central para dar socorro aos bancos comerciais. Então, nesse caso, o governo pode aumentar a base monetária, diminuir o R3, o compulsório, ou diminuir a taxa de redesconto de liquidez. Isso levará a um deslocamento da curva de oferta de moeda para a direita, aumentando a oferta de moeda de M0 para M1. Por outro lado, nós também podemos ter política monetária contracionista, quando nós temos uma diminuição da base monetária, o aumento das reservas compulsórias que os bancos comerciais devem manter na autoridade monetária e um aumento da taxa de redesconto de liquidez. Então, nesses casos, nós teremos um deslocamento da curva de oferta de moeda na economia. Mantido a taxa de juros constante em R0, nós teremos uma redução, então, da moeda nessa economia. Os indivíduos, por outra vez, demandam moeda. E essa posse de moeda pelos indivíduos implica que ou o indivíduo tem moeda ou o indivíduo tem títulos. Então, aquele indivíduo que tem moeda, ele não tem títulos. E esse indivíduo que tem moeda não recebe a taxa de juros pela remuneração da posse do títulos. E assim, então, quanto maior for essa taxa de juros, menor o indivíduo demandará moedas para títulos. Assim, nós vemos que há uma relação inversa entre a taxa de juros e a quantidade demandada de moedas. Quanto maior a taxa de juros, menos os indivíduos demandam moeda. Assim, a curva de demanda de moeda é negativamente inclinada. E por meio do cruzamento entre a oferta de moeda e a demanda de moeda, nós teremos nessa economia um ponto de equilíbrio para a taxa de juros interna da economia e a quantidade de moeda. O que nós vimos é que podem haver políticas monetárias contracionistas ou expansionistas, que alteram essa curva de oferta, ou deslocando a curva para a direita ou deslocando a curva para a esquerda. O Banco Central pode alterar a posição da curva de oferta, influenciando o mercado na determinação da taxa de juros média de equilíbrio na economia. Por exemplo, o Banco Central pode reduzir a parcela dos depósitos à vista que os bancos comerciais são obrigados a depositar no Banco Central, ou seja, uma redução de R3. Nesse caso, a curva de oferta se deslocará para a direita e a taxa de juros média da economia reduzirá. De outro lado, o Banco Central pode vender títulos públicos ao setor não bancário. Então, nesse caso, o Banco Central recebe a moeda dos indivíduos, enquanto os mesmos obtêm os títulos e os juros associados a esses títulos.
Nesse caso, então, teremos uma redução na base monetária, o que deslocará a curva de oferta de moeda para a esquerda, de forma que haverá uma elevação da taxa de juros na economia, de R para R0. É interessante notar que a taxa de juros estabelecida nesses gráficos são taxas de juros médias para aquela economia. O Conselho Monetário Nacional pode estabelecer regras específicas sobre taxas de juros e condições de pagamento para certos setores, como no caso da agropecuária, que veremos nos próximos vídeos. Importante notar também que há uma diferença entre a taxa de juros de captação e a taxa de juros de empréstimo bancário. Assim, numa economia, há duas taxas de juros, a de captação e a de empréstimo. Nesse sentido, os bancos são intermediários no repasse dos recursos entre os agentes econômicos. Eles tomam esses recursos dos agentes que possuem orçamentos superavitários, conseguem fazer uma poupança e repassam essa poupança para agentes orçamentários deficitários. O banco paga uma taxa de juros de captação aos agentes superavitários, os poupadores, e assim no momento em que o banco repassa esses recursos para os agentes deficitários, aqueles que demandam recursos via empréstimo, eles cobram um spread bancário sobre a taxa de juros. Então, à taxa de juros é acrescido um spread e assim nós temos a nossa taxa de juros de empréstimos. Observe que esses valores de taxa de captação e taxa de empréstimo são em valores decimais, ou seja, nessa fórmula, se você tem, por exemplo, uma taxa de juros de 1% ao mês, você não deve entrar com esse valor dessa fórmula na fórmula, você deve entrar com 0,1, que é igual a 1%. Assim, imagine um exemplo em que o banco capte recursos à taxa de 1% ao mês e tenha um spread bancário de 2% ao mês. Podemos então determinar a taxa de juros de empréstimo cobrada por esse banco, simplesmente utilizando a fórmula anterior, que vai ser 1 mais 0,15, então perceba que 0,015 é igual a 1,5 dividido por 100. E assim eu entro com esse valor em forma decimal na fórmula, assim como 0,02 é 2%. Então, você não deve entrar como por cento. Resolvendo, você encontrará que o banco cobrará uma taxa de empréstimo de 3,53% ao mês. Nós temos um outro exemplo. Recomendo que você pause o vídeo. Se teve dúvida, retorne. Copie a fórmula, essa fórmula da taxa de empréstimo, a equação 11. Copie em uma folha e agora tente resolver o exemplo. Resolvendo, você deve substituir na fórmula, que é taxa Perceba que, então, podemos utilizar a equação 11 para resolver esse problema. Nesse caso, eu tenho, por exemplo, uma taxa de captação de 0,93. Os empréstimos de capital de giro às empresas foram feitos a 2,3. Nós temos o crédito direto ao consumidor, CDC, a 3,09 e o cheque especial a 8,66. Qual é o spread bancário de cada um deles? Então, perceba que nesse caso você tem a taxa cobrada para o empréstimo de 2,03. Você tem a taxa de captação, que é 0,93% ao mês. Você deve entrar de forma decimal, ou seja, dividir 0,93 por 100 vezes 1 mais o spread, que é o que eu desejo determinar, isso tudo, menos 1. Você deve isolar o termo spread. Na medida que você isolar o spread, você encontrará o spread cobrado para um empréstimo de capital de giro feito às empresas. E assim você deve fazer
uma outra operação para o CDC e uma outra para o cheque especial. Resolvendo, você terá esses valores. Também devemos considerar a diferença existente entre a taxa de juros nominal e a taxa de juros real. A taxa de juros real desconta a taxa de inflação. Nesse caso, a taxa de juros nominal é o preço corrente do aluguel da moeda, enquanto a taxa de juros real é o preço real descontado a inflação do aluguel da moeda. Assim, nós temos que 1 mais R asterisco, que é a taxa de juros real, acrescida 1 mais π, que é a taxa de inflação, é igual a 1 mais R, que no caso R é a taxa de juros nominal. Então, a taxa de juros nominal é obtida acrescentando a taxa de juros real à inflação. Perceba que, como estamos trabalhando com taxa de juros, para a soma, na realidade, nós temos que multiplicar os termos e sempre acrescente 1 mais a taxa, assim como temos desta forma. Por exemplo, então, se você tem um R, que é a taxa de juros nominal de 45%, e π, uma inflação de 100%, qual será a taxa de juros real? Dê um pause no vídeo e tente resolver utilizando a equação 13. Devemos, primeiramente, substituir na equação 1 mais R, que não sabemos quanto é, R asterisco, vezes 1 mais π. π é de 100%, mas nós entramos na fórmula de forma decimal, ou seja, 100%. Eu devo dividir 100 por 100, que no caso é 1. É igual a 1 mais 45%, de forma decimal, 0,45. Temos, então, 1 mais R asterisco, que será igual a 1,45. Como esse termo 1 mais 1, 2 está multiplicando, eu posso passar dividindo. E aí eu tenho que R asterisco será igual a 1,45 dividido por 2 menos 1. Resolvendo, nós teremos uma taxa de juros real negativa de menos 27,5. Então, é possível que, dependendo da sua taxa de juros nominal e da sua inflação, você tenha uma taxa de juros real negativa. Assim, se você tem uma taxa de juros real de empréstimo de menos 27,5, na realidade o que você tem é um subsídio no crédito. Por outro lado, se você, porventura, tenha uma aplicação bancária com essa característica, seu dinheiro está perdendo valor nessa aplicação. E não faz sentido você, como poupador ou investidor, manter seus recursos nesta aplicação. Vamos imaginar que você tenha feito o empréstimo sobre as condições do exercício anterior. Nesse caso, então, você deve devolver para cada R$1 tomado empréstimo, R$2, porque nós teríamos uma correção de 100% da inflação. Então, a cada R$1, esse valor é dobrado. Só que, como sua taxa de juros do empréstimo nominal é de 45%, na realidade, para cada R$1 tomado como empréstimo, você teve que devolver R$1,45. A inflação seria 2. Você está devolvendo apenas R$1,45. A diferença entre 2 e 1,45 de 0,55 representa a transferência do emprestador para o tomador de crédito, ou seja, um subsídio. Nós vemos que isso de fato ocorreu ao analisarmos o gráfico que apresenta a evolução das taxas de juros nominal e real no Brasil, de 1995 até 2017. Perceba que o cinza é a taxa de juros real. Assim, nós tivemos taxa de juros real negativa nesse período, ou seja, em vários momentos nós tivemos uma taxa de juros real negativa.
para a economia brasileira. Contudo, é importante destacar que a taxa de juros real depende do indicador de inflação que é utilizado. Então, nesse caso, foi utilizado o IGPDI. Perceba que se você modificar a correção da taxa de juros nominal, você terá uma série com taxa de juros real, a cinza, um pouco diferente da apresentada no gráfico. Por hoje é só. Obrigado pela companhia. Se você gostou, deixe seu like no vídeo e até a próxima.